Oi meninos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas. Para fixar bem, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que os átomos se ligam? Vocês sabem me dizer? Os átomos se ligam para ficar mais estáveis e atingir a regra do octeto. O que essa regra do octeto nos diz? Essa regra do octeto nos diz que os átomos se tornam estáveis quando tem 8 elétrons na camada de valência. Então, ela me diz que eles ficam estáveis quando na última camada eu tenho 8 elétrons, certo? As camadas. Quais são as camadas, pessoal? As camadas nós vamos lembrar da nossa querida distribuição eletrônica. Nós temos 7 camadas, que são K, L, M, N, O, P e Q. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos a distribuição eletrônica, que é quem? Na nossa distribuição eletrônica, nós temos do 1 ao 7, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p6 e 6d10, 7s2 e 7p6. Nós temos os níveis energéticos, certo? Um núcleo. E através da tabela periódica, gente, nós conseguimos ver o número do grupo que o átomo pertence e indica quantos elétrons ele tem na última camada de valência. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa tabela periódica. Nós temos a nossa tabelinha, linda, maravilhosa, e nós conseguimos saber quantos elétrons tem na última camada de valência. Suponhamos, se eu pegar um elemento e ele tiver no grupo 2A, isso me diz que ele vai ter, eu vou fazer a distribuição eletrônica e na sua última camada ele vai ter 2 elétrons, certo? Na tabela periódica, nós temos as principais famílias. E aqui, ó, família 1, 1A, que mostra que nós temos um elemento na última camada. A2, 2A, que indica que nós temos 2 elétrons na última camada. Nós temos a família 4, que indica que nós temos 4 elétrons na última camada. Família 5, família 6, família 7 e família 8. 8, eles são muito estáveis, então o sonho de todos os elementos da tabela periódica é ficar estável, igual aos elementos da família 8A. A importância do átomo se ligar para garantir essa estabilidade, ele garante a estabilidade por meio de uma regra do octeto, ou seja, tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Então, gente, química não tem nada de difícil, somos nós que complicamos ela, né? Então, vamos lá, nós temos aqui a tabela periódica, certo? Eu vou pegar um elétron, certo? Da primeira família. Se ele é da primeira família e ele termina em um elétron, vamos lá. Vamos mudar aqui nessa câmera. Chega pra cá. Se ele é da família 1 elétron. Falta quantos para ele se ficar estável? 7
elétrons, certo? Se ele é da família 2, falta quantos para ele ficar estável? Ter 8 na sua última camada, ter 8 na sua camada de valência. 6. Então, o que acontece? Eu vou perguntar para vocês. É mais fácil esse elemento que termina com um elétron doar esse um elétron ou receber 7? É muito mais fácil ele doar um, não é? Do que receber 7. Se for para ele receber 7, eu vou gastar muito mais energia, certo? É mais fácil eu doar esses 2 elétrons do que receber 6. Tranquilo? Então, em uma ligação química, o que importa são os elétrons da camada de valência. Tranquilo? Nós temos 3 tipos de ligações. Vamos a ela. Nós temos iônica, covalente e metálica. Na iônica, gente, é realizada entre íons. O que são íons? Íons são cátions positivos e ânions negativos. Então, aqui na iônica envolve doação e recebimento de elétrons. Ocorre entre metais e ametais e metal mais hidrogênio, que são os hidretos. Não são muito usados, tá, gente? Nós vamos trabalhar mais metais e ametais. Então, nós temos os metais da família 1A, família 1A e 2A. Eles doam. E os do 6A e do 7A, eles recebem. São os principais, pessoal. Então, vamos a um exemplo, gente. Presta atenção. Olha que bacaninha. Eu tenho uma ligação entre o sódio, certo? E o bromo. O sódio, eu vou lá na minha tabela periódica, ó. O sódio, eu já sei que ele é da família 1, certo? Se ele é da família 1, ó, da família 1A, ele vai fazer o quê? Ele vai doar 1. E o bromo? O bromo, ó, vamos lá na tabela periódica. O bromo é um halogênio, então ele é da família 7. Ó, se ele é da família 7, ele tem 7 elétrons. Para estabilizar, ele precisa de 1. Então, vamos lá. Então, ele é da família 7. E ele, para se estabilizar, ele precisa de 1. Então, é a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Um elemento. E eu tenho 7 aqui. Esse sódio vai doar, ele vai liberar esse elétron para o bromo. Então, ele vai estabilizar e esse elétron passa vindo para cá, ele vai vir para cá. Então, o meu bromo vai ter quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com esse que ele doou, 8. O sódio vai perder esse 1 e vai voltar para sua estabilidade. Ele vai doar o que estava sobrando, certo? Tranquilo até aí? Então, se nós formos seguir linhas, vai ficar dessa forma, certinho? Então, Na perdeu um elétron e o bromo recebeu esse elétron. Tranquilo? Então, vai ficar NaBr, brometo de sódio. Tranquilo até aqui? Simples, né, meninos? Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, de iônico.
Vamos vir aqui um pouquinho para baixo, para vocês saberem. Então, eu vou dar um outro exemplo. Tem o magnésio e o cloro. O magnésio, se eu for na minha tabela periódica, eu já vou achar ele aqui, ó, na família 2. Então, ele tem 2 elétrons. Ele tem que doar 2. E o cloro também, ó, ele é 7. Ele tem 7 elétrons. Então, ó. Então, o que que acontece? Esse magnésio vai ter 2 e esse aqui 7. Só que esse cloro, ele precisa de apenas 1 para estabilizar, certo? Então, vamos apagar aqui para ficar mais bonitinho para vocês entenderem. Então, meu magnésio vai ter 2 e o meu cloro tem 7. Ele vai liberar esse aqui para cá, vai vir para cá. Então, esse cloro já estabilizou. Só que o meu magnésio ficou pior, né? Porque agora ele ficou só com 1. O que que eu faço? Eu pego um outro cloro e ele vai doar esse outro elétron aqui, ó. Então, esse magnésio, ele doou 2 para poder se estabilizar. O que que aconteceu? Como que ele vai ficar? Ele vai ficar Mg Cl2, certo? Tranquilo até aí? Ó, por quê? O que que vai acontecer? Esse 2, ó, vamos seguir direitinho, passo a passo, para vocês não confundirem. Ó, vamos lá. Eu tenho meu magnésio 2, porque ele doou 2, certo? Mais 2. E eu tenho o meu cloro, certo? Pronto para receber. Então, eu vou fazer uma troca e o meu cloreto de magnésio passa a ser esse 1 vai vir para cá e esse 2 para cá, certo? Facinho, né, gente? Muito tranquilo. Então, essa é a ligação iônica. Vamos ver a covalente? Ó, na ligação covalente, envolve não uma doação, envolve um compartilhamento. Eles vão compartilhar, então eles compartilham elétrons, certo? Então, o que que acontece? Eles vão fazer uma formação de pares eletrônicos, de elétrons comuns entre átomos, que acontece entre a metal, hidrogênio a metal em alguns compostos orgânicos, mas os compostos orgânicos a gente vai aprender mais para frente, quando a gente entrar em química orgânica. Vamos lá. Primeira coisa, vamos ver um exemplo. Nós temos 2 átomos de oxigênio. Vamos pôr o oxigênio aqui. O oxigênio é da família 6A, certo? Família 6A. Então, significa que ele tem 6 elétrons. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 2 átomos. Então, eu preciso de mais um aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ele se tornar estável, ele precisa de 8. Se ele tem 6, eles têm que compartilhar quantos elétrons? 2. Então, eles vão fazer um compartilhamento. Eles vão estar ali revezando o elétron. E nós conseguimos indicá-los assim, ó. Uma dupla, ó. Certo? Simples, né, gente? Muito tranquilo. Vamos fazer outro exemplo? Para pegar bem. Vou usar um pedacinho aqui da metálica. Metálica, depois eu vou escrever umas observações para vocês. Então, vamos lá. Se eu tiver
o H2O. Vamos ver o H2O. Ó, vamos lá. Então, eu tenho um oxigênio que tem 6 e eu tenho 2 hidrogênios que são 1. Então, esse hidrogênio vai compartilhar aqui, ó, para ele poder ficar estável. Essa aqui é a nossa ligação covalente simples, certo? É formada por átomos diferentes. Então, você consegue indicar ela, fica bem visível, que é o OH, certo? Então, cada elétron do par vem de um átomo diferente. Vamos ver uma ligação covalente coordenada. Coordenada é quando os 2 elétrons vêm do mesmo átomo. É bem bacaninha, quer ver? Vamos lá. Ó, a coordenada. Vamos pegar SO2, certo? Então, SO2 nós temos o oxigênio que tem 6, que nós já sabemos, certo? 6 e um outro oxigênio. Gente, então nós temos o oxigênio e nós temos o enxofre da mesma família, 6, que precisa de quanto para se estabilizar? 8, né? Se cada um tem 6, eles precisam o quê? Compartilhar 2 ligações, ó. Eles vão compartilhar essas 2, certo? Só que esse elemento já ficou estável com 8. E o meu enxofre também ficou estável com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu não posso pegar mais 2 aqui. O que eu faço? Eu faço um compartilhamento especial. O que é esse compartilhamento especial? Eu indico da seguinte forma, ó. Certo? Então, toda vez que eu tiver esse compartilhamento especial, eu preciso indicar. Ou será assim, que eu indico que tanto o enxofre quanto o oxigênio já ficou estável aqui nessa ligação, ou assim, dupla S, simples, ó, certo? Tranquilo até aí? Tranquilo? Ó, eu indico oxigênio, ligação dupla com enxofre, os 2 já estabilizou. Uma flechinha para indicar que é um compartilhamento especial, o oxigênio, ou oxigênio dupla SO, certo? Muito simples, né? Agora nós vamos falar um pouquinho da metálica. A metálica, a primeira coisa que a gente precisa saber é os momentos dipolares, é o Mi. O Mi, ele demonstra a polaridade de uma ligação química, certo? Então, assim, antes da gente dar uma entrada em metálica, metálica é muito simples. Nas ligações metálicas é onde ocorre entre átomos de metais que formam uma estrutura chamada liga metálica, tipo um aço comum, uma liga de ferro com carbono. Porém, nós precisamos saber sobre as polaridades da molécula. Vou montar aqui para vocês. Ó, vamos lá. Então, a polaridade das moléculas é um momento dipolar, certo? Nós vamos identificar sempre com o meu Mi. Demonstra a polaridade de uma ligação química. Eu tenho um H2O, uma ligação covalente. E o que eu faço aqui? A minha polaridade, vou mostrar aqui, ó. Um oxigênio ligado a 2 hidrogênios.
E o que acontece? A seta vai para o átomo menos eletronegativo. Então, quem é o átomo menos eletronegativo? O oxigênio, certo? Então, ó, a seta vai do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, o átomo mais eletronegativo aqui é o oxigênio e o menos eletronegativo, o hidrogênio. Então, o hidrogênio ele é menos eletronegativo. Então, vai sair do hidrogênio e ir para o oxigênio. Sai do hidrogênio e vai para o oxigênio. Então, o meu oxigênio, ele vai ser quem? O meu menos, que ele está recebendo. E os meus hidrogênios, os meus mais. Certo? Nesse caso, o meu Mi é diferente de zero, certo? E nesse outro caso aqui, ele está me indicando que eu tenho um carbono com 4 cloro. Ó, 4 cloro, certo? Então, vamos lá. Vai sair do meu carbono, que faz ligação com o meu cloro, do carbono por cloro, carbono por cloro, carbono por cloro. Apesar de ser do mesmo formato, certo, gente? O que vai acontecer aqui? Não fez 4? Fez como se fosse uma cruzinha, foi para todos os lados. Isso me diz que o meu Mi é igual a zero. Então, ele é apolar. E aqui ele é polar. Então, vamos lá. Solubilidade versus polaridade. É uma regra geral, gente. Semelhante dissolve semelhante, certo? Polar com polar, apolar com apolar, certo? Tranquilo até aí? Ó, substância iônica e molécula. Então, se eu tenho uma substância iônica, vamos fazer um exemplo. Aqui. Vamos chegar para baixo. Eu tenho uma substância iônica. Então, NaCl mais H2O, o que acontece? Os íons aqui em água, eles se dissociam, certo? Dissociando vai ficar como? Ó, Na aquoso mais Cl menos aquoso. Já nas moléculas, o que vai acontecer? HCl mais H2O. Há uma ionização, certo? Então, vai tipo somar. Vai ficar H3O+, certo? Vai ser um cátion hidronizado. Tranquilo? Simples, né? Facinho. Agora é só fazer os exercícios.